Bom, vamos lá, para os MHS e as suas energias. Exercícios. Né? Eu coloquei parte 1, né, porque como esse conteúdo ele está no material de ondulatória, eu meio que dividi o material em duas partes. Né? Tem exercício parte 1, que é de MHS, e depois exercício parte 2, que é de ondulatória de maneira geral. Tá bom? Então vamos lá. Tá. PAF. Aqui. Exercício de sala, parte 1. Um corpo em repouso, em um plano horizontal sem atrito, está preso a uma mola na sua posição de equilíbrio, sem deformação. Um agente externo, que é quem faz o trabalho, né, desloca o corpo, esticando, deformando a mola em 20 centímetros, a começar da sua posição de equilíbrio e solta. Identifique o valor das grandezas, amplitude do movimento e o comprimento da trajetória. Bom, a amplitude é 20, né? Só que como é um movimento oscilatório, ele é um movimento que oscila 20, 0, menos 20. 0, 20, 0, menos 20. Ele vai fazendo isso entre 20 e menos 20. Então, o comprimento da trajetória é 2 vezes a amplitude. Né? Então, para o item A, amplitude igual a 20 centímetros. Né? E item B, o comprimento da trajetória seria 40 centímetros. 40 centímetros. Tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Fechamos a questão número 1. Questão número 2. 2. Um corpo está preso ao teto de uma sala por meio de uma mola ideal em sua posição de equilíbrio. Uma pessoa puxa o corpo para baixo, deslocando 10 centímetros da posição de equilíbrio, conforme a figura abaixo. Ali. Beleza? Sendo a ação das forças de atrito, aliás, sem a ação das forças de atrito, o corpo começa a oscilar, realizando 5 oscilações em 10 segundos. Item A. Identifique a força responsável pelo movimento oscilatório realizado pelo corpo após o puxão. Quem é a força que vai atuar de fato para puxar ele de volta? Né? Calcule o período em segundo, calcule a frequência e calcule a amplitude do movimento. Tá? Então vamos lá. Item A. Quando o corpo estiver lá embaixo, ele tem o peso e tem uma força elástica. Eu sei que essa força elástica varia, como a gente viu lá no simuladorzinho. Né? Quando a mola está aqui embaixo, ó, a força elástica é a maior possível. Quando o corpo volta para a sua posição original, aqui, ó, então ele fica fazendo isso, ó, né? Isso aqui. Quando ele está nessa posição, não tem força elástica. Então, quando ele pergunta assim, identifique a força responsável pelo movimento realizado pelo corpo após o puxão, ele está falando da resultante disso aqui, ó. Né? Então, nesse caso, a força resultante é igual à força elástica menos o peso. Tá? Se eu pensar em termos de força responsável, a gente pode dizer que é a força elástica. Né? É graças a ela que o corpo vai voltar, não necessariamente ao peso.
Então, ó, a força responsável é a força elástica. Tá? Se ele desse para a gente a massa do corpo, se ele desse para a gente a constante elástica da mola, eu conseguiria calcular essa força resultante, né? Tá bom? Item B, calcule o período. Na verdade, a gente pode calcular o período fazendo uma regra de 3. A gente fala assim, olha, são 5 oscilações em 10 segundos. Não é? Tá. Qual é o intervalo de tempo para uma oscilação? É o período. É o período. Tá? Beleza? Então, o período é 2 segundos. 2 segundos. Tá? Item C, calcule a frequência. A frequência é o inverso do período. É o número de oscilações pelo tempo. Vai dar meio hertz. Ou seja, o que significa, né? Meia oscilação por segundo. Então, a gente pode imaginar que ele faz isso, né, gente? Ó, ele desce em 1 segundo e sobe em 1 segundo. Porque o período é 2, né? Ó. Então, ele faz isso. Rain, rain. Rain, rain. Rain, rain. Tá? Beleza? E a amplitude, galera? Alguém arrisca aí a amplitude? Nham, nham, nham. Será que a amplitude é 10? Será que a amplitude é 10? O pessoal está falando que é 10. Precisa tomar cuidado, né? Por quê? Lembra que existe uma posição... Deixa eu fazer um desenho aqui. Você tem um ponto aqui, peraí. Deixa eu fazer aqui. Você tem um ponto aqui, ó, mais ou menos aqui, onde a força elástica se iguala ao peso. Esse é o ponto em torno do qual ele oscila, né? Então, ele oscila 10 centímetros é esse comprimento todo aqui, ó. Então, ele oscila 5 para cá, 5 para lá, 5 para cá, e em relação a esse ponto. Quem é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, gente, é o ponto onde o peso está agindo, né? E a força elástica está agindo. Só que no ponto de equilíbrio, você tem que a força elástica é igual ao peso. Tá? E esse ponto de equilíbrio é o ponto em torno do qual ele oscila. Então, todo esse comprimento aqui, ó, ele vale 10. Então, na verdade, a amplitude é 5. Ó, 5 para cá, 5 para cá. Tá? É claro, né? Aí tem uma questão importante. Se a gente tivesse que calcular a energia potencial, por exemplo, vamos supor que o cara fale assim para mim, calcule a energia potencial do corpo aqui, ó. Aí eu vou usar 10 como altura, porque eu estou pensando no ponto mais baixo, né? Então, quando você pensa na energia potencial gravitacional, você usaria o 10 aqui. Aqui você usaria 5 e aqui você usaria 0, tá? Mas pensando em torno de uma posição de origem, né, onde a força resultante é 0, porque assim, qual que é o foda no movimento harmônico, gente?
Onde é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é onde a resultante é zero. E é sempre no meio da trajetória. É sempre no meio da trajetória, no caso do sistema massa-mola, né? É diferente do pêndulo, né? Porque uma galera que respondeu 10 pensou no pêndulo. Tá? Ali a amplitude é a altura mesmo, né? A amplitude é a altura, porque é um outro tipo de oscilação. Não é uma oscilação igual a essa. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo, então, por que a amplitude é 5. Tá? Fechou? Podem tirar print, se quiserem. Se quiserem, pode fazer alguma pergunta. Para a gente passar para a próxima questão. Um corpo de 4 quilos em repouso na Terra, no plano horizontal, sem atrito. Então, aqui é um sistema massa-mola horizontal. Tá? É aquele sistema assim, ó. Você tem aqui horizontal. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Deus que me perdoe. Aí não dá. Então, você tem paredinha. Você tem aqui o plano horizontal sem atrito. Aqui você tem um menos A. Aqui você tem o zero. E aqui você tem mais A. O corpo tem 4 quilos. Ele é posto para oscilar num plano horizontal. As posições dele. A constante da mola vale 100 newtons por metro quadrado. E π, falta um i ali, né? Π igual a 3. Então, vamos lá. Calcule o período. Período é 2π raiz quadrada de m sobre k. Então, o período é igual a 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 4 sobre 100. A raiz quadrada de 4 sobre 100 é 2 sobre 10. 0,2. 0,2 vezes 6. Vezes 6. Então, o período dá 1,2 segundos. Tá aí. Tá? Item B. Explique o que aconteceria com o pêndulo se o sistema fosse para a Lua, onde a gravidade é menor que a Terra. Nada. O período não se altera. Por quê? Porque ele não depende da gravidade. Período não é afetado pela gravidade. O único período que é afetado pela gravidade é o do pêndulo. Pela gravidade. Estão perguntando coisa aqui, já abro ali. Tá? Fala. Ou escreve. Eu posso justificar falando que a força restauradora... Pode, perfeito. Inclusive é bem mais bonito, né? A tua justificativa está bem mais bonita que a minha. De fato, é por isso. Como a força restauradora não tem nada a ver com a gravidade, a gente sabe que, então, o pêndulo não é afetado. Tá certinho. Item C. Suponha que o corpo fosse afastado 50 centímetros da posição inicial. Porque veja que ele falou que no início ele afastou a 10. Então, tipo, você tinha uma amplitude que era 10. O que ele vai fazer agora? Ele vai afastar para 50. Responda se o período aumenta, diminua ou permanece o mesmo. O período também não tem a ver com amplitude. O período não tem a ver com amplitude. Né? Você fala assim, mas Dan, peraí, cara, não é possível. Se ele vai esticar mais, ele não vai demorar mais para fazer? Não. Não, sabe por que não? Porque quando ele estica mais, a força restauradora também aumenta. Ela também aumenta. De tal maneira que o período não muda.
ele vai oscilar uma distância maior, né? Só que ele continua com o mesmo intervalo, tá? C. O período não se altera. Não se altera. Aí eu posso até escrever... Se bem que ele nem pede para justificar, né? Porque realmente é mais complicado você justificar isso. Né? O que você falaria é porque na expressão não tem isso. É a mesma coisa. Né? O período não é afetado pela amplitude. A amplitude em si, gente, é a energia do oscilador. Se você estica mais a mola, se você estica menos a mola, você só está dando mais energia ou menos. Mas ele vai oscilar do mesmo jeito, se a mola for a mesma e se a massa for a mesma, que é quem está sendo empurrado, tá? Beleza? Fechou, então, a questão número 3. Aí, matamos, beleza, maravilha. Vamos para a questão número 4. Podem tirar print. Questão 4. Deixa eu abrir um pouco isso aqui, peraí. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Lembra que eu falei para vocês que quando você constrói uma equação horária de um movimento harmônico, você tem uma onda? É uma onda, ó. Presta atenção, porque isso aqui é um negócio meio complicado de entender. Você tem um sistema massa-mola, só que é um massa-mola horizontal. Então é assim, ó. A treta é a seguinte. Você tem lá a parede. E aí você tem aqui o eixo X. Esse eixo X ele tem uma origem, um ponto mais A e um ponto menos A. E o corpo ele vai oscilar em torno do zero. Então tem hora que o corpo está aqui, tem hora que o corpo está aqui. Cada hora ele está numa posição, tá vendo? Cada hora ele está numa posição. Tá. O que o gráfico mostra? No eixo Y, você tem o deslocamento do cara, ó. Tá? É muito estranho você olhar para um eixo Y e está escrito X. Por quê? Porque é o deslocamento na horizontal. E esse deslocamento em função do tempo. Tempo. Tá, beleza. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem e tentem me responder. De onde esse corpo partiu? Qual é a posição inicial do corpo? Vocês conseguem me dizer pelo gráfico? Percebe que ele oscila entre 2 e menos 2. 2 e menos 2. 2 e menos 2. Então, de cara, a gente matou o A. A amplitude. A amplitude é 2. É a máxima distância que ele vai ficar do ponto de origem. Então, ó, ele começou aqui, ó, do ponto 2. Então, ele estava aqui, ó. 2. Aí, ele foi se aproximando da origem. Você percebe que ele está acelerando, ó? Como é que eu sei que ele está acelerando? Porque a curva do espaço ela está ficando cada vez mais íngreme. Então, ele acelera. No instante 1 segundo, ele passa pela origem. Então, ele está aqui agora, ó. No instante 1 segundo, ele está na origem. Tá. Aí ele passa pela origem e vai até o menos 2. Tá, ó. Então, de 2 para menos 2, ó, ele deu uma balançada para cá. Plum. Agora ele vai voltar para cá, ó. Então ele sai do 2, vai para o menos 2 e depois volta para o 2. Então, ó, ele sai do 2, vai para o menos 2 e volta para o 2. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? Ó? 4 segundos. Isso é o período. É o tempo que ele dá uma oscilação completa. É o período. Tá? Beleza? O período, então, é 4 segundos. B.
Período é 4 segundos. Né? Você já imagina que na equação horária, para você montar uma equação horária disso aqui, ó, você vai ter que usar uma função cosseno. Você vai ter que usar uma função cosseno. Então, as funções horárias de MHS, gente, elas têm cosseno, é uns negócios puta louco. Tá? Calcule o valor da constante elástica da mola. Bom, eu tenho período, né? Eu tenho período. Então, o que eu sei do período? Eu sei que o período do sistema massa-mola é 2π raiz quadrada de m sobre k. Eu vou adotar, né, gente, por uma questão até de conforto, eu vou adotar π igual a 3. Então, a conta vai ficar assim, ó. 4 igual a 2 vezes 3, estou considerando π igual a 3, raiz quadrada da massa sobre k. Tudo bem? Para tirar a raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado. Então, a conta fica 4 ao quadrado, né? Ó, eu vou fazer isso, ó. Eu vou elevar o 4 ao quadrado e vou elevar tudo isso aqui ao quadrado, ó. Então, vai ficar assim, 4 ao quadrado, 16, é igual a 6 ao quadrado, é 36, vezes 1 sobre k. 1 sobre k. Tá? Portanto, k igual a 36 dividido por 16. Tá? O que daria para fazer aqui? Sei lá, dá para simplificar só, né? Dá para simplificar por 2. Vai dar 18 por 8, dá 9 por 4, é isso? Acho que é isso. Opa, 9 por 4. Dá 2,25? Confere aí para mim. É 2,25, né? K igual a 2,25 newtons por metro, né? Que é a unidade da constante. Tá? Beleza. Você vê que as questões, elas não são muito foda. Você tem que manjar do assunto, você tem que ter visto, olhado, percebido as coisas, senão fica um monte de forma meio jogada, né? Vamos lá, questão número 5, que agora a gente vai começar nas energias, né? Acho que já começa aqui das energias. Peraí. Aqui. Pêndulo. Próximo à superfície da Terra, um pêndulo preso num corpo de 2 quilos, num fio de 50 centímetros de comprimento, encontra-se inicialmente em repouso. Um agente externo desloca o fio da vertical em um ângulo de 5 graus, e o corpo passa a oscilar em torno de uma posição do equilíbrio. Considere a gravidade 10 e π igual a 3. Identifique a força responsável pelo movimento oscilatório. Já identificamos, é o Px, né? Só para a gente lembrar aqui, ó. Quando você tem o pêndulo lá, suspenso, com ângulo qualquer, quais são as forças que estão agindo nele? Ele está descrevendo um movimento circular. Então, se ele está descrevendo um movimento circular, esse movimento não é uniforme, tá, galera? Isso é importante entender, por quê? Porque no movimento circular uniforme, você só tem centrípeta funcionando. Aqui você tem a seguinte situação, ó. Você tem uma força tensora e o peso que estaria apontando para baixo terá duas componentes. Você vai ter uma componente Px que puxa ele, Py, perdão, que puxa ele para fora, e uma componente Px que arrasta ele para o centro, para baixo, que é igual a PC no de x, PC no θ, perdão.
P seno θ. Essa é a força responsável, é a tal da força restauradora, né? Que a gente chamou de força restauradora. É a força restauradora. Tá? É o tipo da coisa, né, gente, que vamos falar a verdade. Se você não tem aula disso, você nem manja, você nem imagina isso. É uma coisa que você já tem que ter visto alguma vez, né? Você, pô, puta, vou ter que ter essa ideia de decompor o peso. Não, isso acontece especificamente no pêndulo, tá? Tá. Item B. Calcule o período. Então vamos lá. Item B. Período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Tá? Então o período é igual a 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada de L sobre G. Tá? Dá 0,05 aqui. Então eu vou deixar assim, viu, gente? Não vou mexer muito com isso aqui, não. Não dá para tirar da raiz, né? 2 vezes 3 é 6 vezes a raiz quadrada de 0,05. Que dá aproximadamente 0,2. A raiz quadrada de 0,05. Então, mas vou deixar assim. Tem porquê, né? Ficar perdendo tempo com isso. Tá claro que numa questão de vestibular, a pessoa que vai fazer a questão pode ter um pouco de dó da gente, né? Podia ter colocado ali 40 centímetros, né? Podia ter colocado ali 40 centímetros. B. C. Se a massa fosse 3, o que aconteceria com o período? O período não depende da massa. No pêndulo, o período não depende da massa. O período independe da massa. Tá? É um pouco mais difícil para eu provar para vocês por que o período não depende da massa. Tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Aquele professor que fica botando pulga na cabeça de aluno, né? Porque se a força restauradora é o peso não é mg, por que a massa não interfere? Tá? É que para conseguir provar isso, a coisa é um pouco mais delicada. Então, eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, tá? Que o período independe da massa. D de doido. Se o sistema fosse levado para um planeta cuja aceleração da gravidade fosse maior... Bom, se a gravidade aumentar, o período diminui. Né? Então, eu vou escrever aqui, o período diminui... Peraí. O período diminui. Pois é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. Inversamente proporcional à raiz quadrada de G. Determine o valor do período para um pêndulo de 150 centímetros. Ele vai triplicar o L. Consegue perceber isso? O primeiro pêndulo ele tinha comprimento 50 centímetros. Ele quer agora o período desse cara que é 3 vezes maior, né? Então, é só substituir. Vou colocar aqui, ó, E igual a período igual a 2π vezes raiz quadrada de 0,15 sobre 10. Tá? Geralmente, nos exercícios de múltipla escolha, ele pede para você fazer uma relação entre os períodos. Calcule a relação entre os períodos. Você vai dividir um pelo outro. Tá? 6 vezes raiz quadrada de 0,15.
0,015, né? 0,015. Peraí. 0,15. 0,015. Peraí que estão me chamando aqui. Chamando. É verdade, é 1,5. Perdão. Devia ter olhado antes. Thank you. Aí eu já erro aqui também. Desculpa aí. É 1,5, 1,5 metros. E aí aqui fica a raiz de 0,15. Obrigado. Segundos. Fechou. Tranquilo? Tá aí a questão número 5. Printeira para a questão 6. Em um plano horizontal sem atrito, um corpo de 1 kg, inicialmente em repouso, está preso numa mola de constante 400. Após se deslocar o corpo de 0,2 metros da posição de equilíbrio, ele é abandonado e passa a descrever um movimento harmônico simples. Calcule o período, amplitude, energia mecânica, energia potencial e assim aí vai. E aí vai, tá? Bom, então vamos desenhar aqui. Você tem o sistema, né? Ele já deu amplitude para a gente. Ele fala que deslocou o corpo 0,2. Então, você vai ter uma amplitude de 0,2. Então, ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Ou em qualquer ponto entre eles, né? Aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Primeiro, calcule o período. Período, formulinha, né? 2π, raiz quadrada de m sobre k. Então, período igual a... Vou adotar π igual a 3, então dá 6 vezes raiz quadrada da massa sobre k. Vai dar 6 sobre 20. Confere aí para mim. Né? Que eu tiro esse 1 sobre 400 da raiz, vai ficar 1 sobre 20. 6 sobre 20, que é 3 sobre 10, que é 0,3. Então, 0,3 segundos. Tá aí. Item B. Calcule a energia mecânica. Desculpa, calcule a amplitude. A amplitude já está dada, né, na verdade. Ele pede para determinar. A amplitude é 0,2. 0,2 metros. Tá aí. Item C. Calcule a energia mecânica do sistema. Gente, para você calcular a energia mecânica do sistema, você tem que escolher o ponto certo para fazer isso. Eu vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Gente, eu vou calcular a energia mecânica no ponto 1 ou no ponto 3. Porque eu sei calcular ali. Ó, em 1 e 3, a energia mecânica do sistema ela está toda na forma de potencial. Por quê? Porque a cinética naqueles pontos ela vale 0. Não esqueçam que nos pontos de amplitude o corpo está voltando, ele para, ele está invertendo o sentido do movimento. Ele está indo para um lado e vai para o outro. Né? Ele volta aqui, ó, ele faz isso, oê, tuf. E aqui também, oê, tuf. Então, se eu calcular a energia potencial aqui, ó, eu calculo a mecânica. Então, eu vou escrever que a energia mecânica é igual a K vezes. Como ele está na deformação máxima, eu vou botar amplitude ao quadrado.
sobre 2. Então, a energia mecânica fica 400 vezes 0,2 ao quadrado, que é 0,04, sobre 2. Confere? Dá 400 vezes 0,4 dá 16, dividido por 2 dá 8. Acho que é isso. 8 joules. Essa é energia mecânica. Então, a energia mecânica é sempre 8. Tá? Item D. Qual a energia potencial elástica quando a cinética for 6? Então, agora, ele está trabalhando com um ponto por aqui, ó. Chamar de ponto 4. No ponto 4, você tem a mola um pouco deformada e ele tem um pouco de velocidade. Mas a gente vai considerar que o sistema é conservativo, né? Então, a energia mecânica, ela vale sempre 8 joules. Só que ela também é a soma da potencial com a cinética. Então, eu tenho que 8 joules... Joule, né? 8 joules igual. Eu quero que a cinética seja 6, né? Tá bom. Então, a potencial, nesse caso, vai valer 8. Vai valer 2, perdão. Então, você tem um ponto ali em que a energia cinética vale 6, perdão, e a potencial vale 2. Tá? Item E. Indique a deformação da mola nas condições do item anterior. Ou seja, qual é a deformação da mola quando a potencial vale 2? Sacaram a ideia? Qual que é a potencial nesse caso? Desculpa, qual que é a deformação? Então, bora lá. Tem E. Energia potencial é kx² sobre 2. Vamos ver quanto que vale essa deformação. Então, fica... parará, 2 igual a K, que é 400, né? Vezes x² dividido por 2. Então, o x² vai dar 4 sobre 400, que é 1 sobre 100. Então, o x vai dar 0,1. Raiz quadrada, né? De 0,01 dá 0,1 metro. Tá ali. Beleza? Determine a energia cinética do corpo quando ele passar na posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é a posição 2. Em 2, a energia mecânica está toda ela na forma de cinética, porque a potencial vale 0. Certo? Seria isso aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aqui toda a energia está na forma de cinética. Por isso ele está com a velocidade máxima ali. Tá? Beleza? Portanto, a energia nesse caso vale 8. Portanto, a energia cinética vale 8. Tá. E o item G pede para que nós determinemos a velocidade do corpo naquela posição. Então, 8 igual a mv² sobre 2. Então, 8 igual a m... Peraí, vamos colocar bonitinho, né? Eu vou falar o seguinte, ó. Que a energia cinética é igual a mv² sobre 2. Só que eu quero agora que ela seja 8. A massa do corpo vale 1.
V quadrado sobre 2. Olha lá. Vai dar 16, né? V ao quadrado dá 16. Então, V igual a 4 metros por segundo. Beleza? Ele é um assunto que a gente poderia estudá-lo na parte de mecânica. Terminando a parte de leis de Newton, trabalho, energia, a gente poderia estudar, mas eu acho que, não sei se valeria a pena a gente ter feito isso antes, não. Acho que esse assunto é bem difícil, né? Então, quanto mais a gente tiver maturidade para trabalhar com ele, eu acho melhor. Tem alguns assuntos que precisam ser dados no final do ano, né? E esse é um deles, e eletromag, enfim. Beleza? Tá aí, então, a questão número 6. 6. Agora vamos para a última. Acho que a última questão que tem é a 7. Podem tirar print aí. Printeira. E vamos para a questão número 7. Pronto. É o mesmo tipo de oscilador, mas agora ele vai mudar um pouco a abordagem. Ele vai, na verdade, vai mudar os dados, né? Ele vai mudar os dados. Ele fala assim, ó, a velocidade máxima, olha, a velocidade máxima de um certo corpo, quando está preso a uma mola ideal, em movimento harmônico simples, vale 5 metros. Então, a velocidade máxima é 5, que é quando ele está no meio, né? A gente já discutiu isso, quando está no meio. Sabendo que a massa é 0,2, que a constante é 200, item A, calcule o período, de novo, né? Pela 50ª vez. Também é para a gente não esquecer nunca mais a fórmula, né? Período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Certo? Então, aqui fica período igual a 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada de massa 0,2 por 200. Por 200. Tá? Dá 10 a menos 1, dá 10 a menos 3, é isso? Se não me engano, dá 10 a menos 3. Então o período vai ser 6 raiz quadrada de 10 a menos 3. Se eu não te fiz a conta errada, é isso aí. Calcule a amplitude. E agora, hein? Caraca, velho. Calcule a amplitude da criança. Gente, vamos pensar o seguinte. O corpo ele oscila em torno de uma posição. Certo? Eu sei calcular a energia dele aqui. A energia mecânica do corpo aqui é só cinética. Tá? Então, eu vou chamar esse ponto de 1. Quando o corpo estiver aqui, que eu vou chamar de ponto 2, toda a energia mecânica dele estará na forma de potencial. Afinal de contas, ele só troca. Cinética potencial, cinética potencial, cinética potencial. Então, o que eu vou dizer? Como o sistema é conservativo, porque não tem atrito, eu vou dizer que a energia cinética no corpo, no estado 1, tem que ser igual à energia potencial do corpo no ponto 2. Confere? Tranquilo? Então, bora lá. mv² sobre 2 igual a kA² sobre 2. Porque é a amplitude, né? Corta os dois, certo? E aí eu vou achar a amplitude. Então fica a massa 0,2 vezes 5 ao quadrado igual a K
que é 200 vezes A ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é do item B, né? Então, fica assim. A ao quadrado é igual a 0,2 vezes 25 dá 5. 5 dividido por 200. 5 dividido por 200. Tá? A amplitude vai dar raiz quadrada. O máximo que dá para simplificar aqui é o 5 por 200, né? Que vai dar 1 dividido por 40. Tá? Beleza? Um número bem feio, né? Calcule a energia cinética máxima. Bem tranquilo de calcular, porque eu já sei a velocidade máxima, né? Energia cinética máxima é mv² sobre 2. Então, bora lá. Energia cinética máxima igual a massa, que é 0,2 vezes 25 sobre 2. Tá? 0,2 vezes 25 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Então, a energia cinética máxima igual... Esqueci quanto que dá? 2,5, né? 2,5. Tá aí. E essa energia máxima é a mecânica. Né? Ela vai oscilar entre potencial e cinética, mas ela vai valer sempre 2,5, que é justamente a pergunta do item D. Calcule a energia mecânica do sistema. Né? Eu posso pensar na energia mecânica como sendo a cinética máxima, e posso calcular a energia mecânica como sendo a potencial máxima, né? Mas eu vou calcular com a cinética máxima, que eu já sei o valor, 2,5. Tá? Então, o D, energia mecânica igual a 2,5. Tá? Beleza? Item E. Eu vou pedir para vocês tirarem print aqui para eu apagar e copiar o item E. Peraí. Tira print aí primeiro, vai. Que aí eu vou dar um double aqui na tela. Vou fazer aqui, peraí. Onde acho? O que acontece? Ah, claro. Tá apertando a tecla errada. Zé. Pronto. Aí, item E. Construa o gráfico de energia potencial elástica em função da posição do corpo. Então, o gráfico... Peraí, deixa eu fazer de outro jeito aqui. Opa. O gráfico, eu vou construir ele assim, ó. Aqui no eixo Y, eu vou construir a energia potencial. Tá? Só que o meu eixo X, eu vou fazer ele assim, ó. Aqui é o 0, aqui é o ponto A, e aqui é o ponto menos A. Que é aquela amplitude que a gente achou lá, que deu aquele número estranho. Né? Tá. Quando ele está no ponto de amplitude máxima, a energia potencial dele é alta pra caramba. Né? Quanto que ela vale aqui? K A ao quadrado sobre 2. Conforme ele vai descendo, a energia potencial vai diminuindo.
Como é que eu sei que é uma parábola? Porque é uma função de segundo grau, ó. Tá? Quando ele passa pelo zero, a energia potencial caiu, e aí depois ela volta a subir aqui, ó. Então aqui, o ponto é mais A, K ao quadrado sobre 2, né? Ela faz isso, ó. Esse é o gráfico de potencial, né? A gente podia explorar o gráfico da cinética. O da cinética, ele seria o contrário. Ele seria assim, ó. Esse aqui seria o da cinética, ó. Tá? Energia cinética. É bem visual, né? Tipo, você tem que olhar para o gráfico, que aí a partir da imagem do gráfico você entende o que está acontecendo, tá? Beleza? Então essa resposta aqui é a resposta do item E, tá, gente? Não coube ali na mesma folha, na mesma slide. Então, tá aí a resposta do item E de esperança. Tudo bem? Belezinha? Perguntas, gente. Da minha parte já foi. É um assunto que não é tão complicado, desde que você tenha calma, né, para estudar. Tá? Mas é isso. É foda, né, meu? Foda, né? É muito foda. Porque mistura tudo que a gente já viu. Valeu, né, irmão? Ai, tudo bem, beleza. Ai, gente, desculpa. Eu fico chateado quando vocês ficam assim, cara. Puta, mas é foda, né? Ela é pesada. Ela é pesada. Eu juro que eu tentei ir devagar, gente, mas é que é foda, é muita coisa. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom que vocês gostaram. Apesar de tudo, né? Eu acho que o importante é isso, né? A gente vir com a coisa de puta. Eu acho que eu entendi o assunto. Beleza, então.